Agradeço, em primeiro lugar, a oportunidade de estar aqui pela Casa do Jardim. Agradeço especialmente aos meus colegas de turma, aos monitores que nos acompanharam, e agradeço também a todos os presentes, espectadores, auditores, enfim, todos que estão aqui presentes nesse trabalho. Desejando muita paz, muita saúde e muito amor ao longo destas apresentações a todos que aqui hoje deverão se apresentar. Nosso trabalho consiste em apresentar uma parábola do Evangelho, coincidentemente no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, qual seja a parábola dos trabalhadores da vinha, da última hora, aonde vamos discorrer os seus principais pontos e trazer algumas considerações para fomentar a reflexão, fomentar perguntas ou questionamentos para que possamos progredir. Parábola de Mateus, capítulo 20, versículos de 1 a 16, fala do reino dos céus, como sendo um pai de família que saiu pela manhã para assalariar os trabalhadores, combinou o pagamento dos seus trabalhadores através de uma unidade monetária de troca, o denário, que era a unidade de troca à época, a unidade monetária à época do Império Romano, e que depois, tendo combinado com esses trabalhadores, retornou em determinadas horas para buscar mais trabalhadores para realizar o trabalho na sua vinha. Combinou com eles, contratou com eles pagamento, e buscando mais trabalhadores em outros 2 períodos, contratou outros que foram considerados os últimos, e ao final do dia pagou todos igualmente, embora houvesse de parte de alguns o reclamo de que, em sendo os primeiros, porque os últimos receberam o mesmo pagamento, quando assim haviam sido contratados em momentos diferentes. Tendo sido dito a eles que o importante era o trabalho, e não o momento da sua chegada. E que, uma vez tendo todos chegado, tinham, obviamente, a capacidade de receber a mesma contribuição. Nós destacamos algumas questões que poderíamos chamar de alegorias e elementos trazidos pela parábola, haja visto que Jesus se comunicava através de elementos de parábola para que pudesse promover a reflexão. Esse era o espírito da sua missão na Boa Nova, que é o Evangelho, e nós procuramos traduzir essa compreensão através dos elementos que estão postos nesta parábola, e que nós passamos a descrever. A vinha, no nosso entendimento, a representação do reino de Deus e a sua bondade, que nos oportuniza o trabalho diante da experiência carnal. O pai de família, que seria Deus, a causa primária de toda a criação. Os trabalhadores, que seria a humanidade, os reencarnados, com suas características, com seus dotes e seus atributos, entre eles o seu livre-arbítrio, o tempo de entendimento da sua dimensão espiritual e a necessidade da espiritualidade, portanto, a necessidade de uma evolução ética e moral. Enfim, compondo um grupo de todos aqueles que se colocam à disposição para trabalhar com boa vontade e amor ao próximo. O outro elemento, o tempo, que seria a existência e representa o processo de espiritualização dos homens em todos os seus ciclos reencarnatórios, sugerindo que todos nós somos trabalhadores da última hora quando nos pomos ao trabalho na vinha do amor e da caridade. O salário, que na dimensão material representa a recompensa pelo trabalho,
e na dimensão espiritual, o bônus correspondente às nossas boas ações, em conformidade com as leis do trabalho, do progresso e da ação e reação. A relação do administrador com seus obreiros, que sobre a ótica material, o administrador, pai, segundo os próprios obreiros, teria sido injusto, porque pagou igualmente a todos com tempos diferentes de trabalho, últimos e primeiros, e sobre a ótica espiritual, aquilo que não se configura como uma injustiça, o entendimento de que não se configura uma injustiça, pois a premissa é de que o reino de Deus não é deste mundo, e, portanto, os critérios são diferentes para avaliação, mas o trabalho é igual para todos. Os obreiros que reclamam, nós identificamos como, dentro do grande conjunto, né, a época, dos hebraicos ressentidos, especialmente os fariseus, que não aceitavam que os gentios já convertidos à boa nova também recebessem o reino dos céus, pois eles, fariseus, aceitavam Deus há mais tempo, mas exigiam privilégios. A recompensa, que na dimensão material significa a recompensa ao trabalho realizado, e que, sob a ótica espiritual e da espiritualidade, ao trabalhar com amorosidade e fraternidade, a recompensa com a libertação dos impulsos do ego e da materialidade, e, portanto, na senda da evolução. E, por fim, os trabalhadores da 11ª hora, ou última hora, naquilo que podemos entender na evolução, aonde todos somos trabalhadores da última hora, de acordo com o nosso ciclo reencarnatório. Começando por Moisés, que nos deu a lei da justiça, por Jesus, que veio a lei do amor, e por Kardec, a consciência que nos traz a consciência sobre a fé e a espiritualidade, e assim o bálsamo consolador das razões da existência. A interpretação também é nos ajudada e nos auxiliada no sentido de entender as contribuições e as mensagens dos espíritos superiores. E aqui nós trouxemos a contribuição, por exemplo, de Constantino, que asseverava que os trabalhadores da última hora seriam os espíritos, recomendando a eles que empreguem bem a sua existência, porque a mesma não é mais que um instante fugidio na imensidão dos tempos. Moisés, os apóstolos cristãos, os mártires cristãos, os pais da igreja, sábios e filósofos também são considerados como os trabalhadores das diversas horas do dia. E na visão de Henri Heine, reafirma entender os espíritas como trabalhadores da última hora. Erasto, em uma mensagem, recomenda aos espíritas que divulguem a reencarnação e a elevação dos espíritos, antecipando que os grandes desprezariam seu discurso e os sábios exigiriam provas e os humildes a aceitariam. Por fim, o Espírito da Verdade considera ditosos aqueles que trabalham no campo do Senhor, sem interesses e motivados pela caridade. O preparo para que a parábola nos traz, do ponto de vista do trabalho, é o estudo, a responsabilidade e o discernimento, assim como o aprofundamento. O estudo, porque sem ele, sem a prática bem conduzida e sem orientação segura, para não desvirtuar o objetivo dos trabalhos que devem ser norteados pela doutrina. Portanto, o estudo permanente, o compromisso permanente. A responsabilidade, porque muitas vezes trabalham, mas poucos cuidam da seara do Senhor, com dedicação nas tarefas que nos foram confiadas, o que nos obriga a repensar nossas próprias atitudes frente às obrigações assumidas. O discernimento, ou seja, diante da grande dificuldade no entendimento da parábola, tendo em vista que ela trata da pura intenção espiritual de Jesus para estabelecer comparações com a vida material, considerando o elemento focal usado para explicar a vida do espírito. E o aprofundamento, porque esta parábola, assim como outras, ela não comporta uma explicação singela no plano do nosso ego empírico-analítico, ou seja, da nossa mera análise intelectual. Porque é importante lembrar que Jesus deixou a mensagem e o legado da sua missão usando elementos da realidade material de forma muito simples para explicar a complexa realidade espiritual. A essência da parábola, né? A mensagem, a boa nova, né? Que ao pagar salário integral dos trabalhos no final do dia, aos primeiros e aos últimos, ficou evidenciada a bondade do Pai Maior, do Reino de Deus,
que vai além da justiça, sem ofendê-la, onde os primeiros, aqueles que mantêm uma aliança com Deus desde os tempos de Abraão, não devem se escandalizar com o fato de Deus admitir em seu reino também os últimos que chegavam à tarde. E isso está posto e também nas expressões que está lá na própria parábola, onde Mateus diz que, contudo, muitos serão os primeiros, serão os últimos, e muitos últimos serão os primeiros. E em Romanos, onde diz, mas algum de vocês me dirá, então, porque Deus ainda nos culpa? Por quem resiste à sua vontade? Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que formou? Por que me fizeste assim? E, por fim, encontro em Romanos a síntese de que nós, trabalhadores da última hora ou da primeira hora, encontraríamos o nosso tempo para fazer as boas ações e também para nos regenerarmos, onde diz que o olheiro não tem direito de fazer o mesmo barro, o olheiro não tem direito de fazer o mesmo barro, do mesmo barro, um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso, o que significa dizer que trabalhadores da última hora, porque a qualquer momento poderíamos, enfim, buscar a senda e o caminho da espiritualidade, do amor ao próximo, do perdão e da caridade. A tarefa que propõe a parábola, né? Trabalhar, despertar e experimentar a felicidade. Trabalhar para que todos nós, habitantes do planeta e reencarnados, compreendamos a nossa dimensão espiritual como espíritos encarnados. Despertar para a consciência plena sobre essa necessidade de evoluirmos, assim como auxiliarmos o próprio planeta. E experimentar a felicidade, que no plano material seria receber o salário pelo trabalho na vinha, de forma que, no ponto de vista espiritual, plantando a consciência na prática do amor, da caridade, da evolução, através da capacidade de entendimento do processo reencarnatório. O entendimento é ratificado e também auxiliado pelos espíritos superiores que também veem a parábola, veem na parábola a oportunidade de nos trazer a mensagem edificadora, como Constantino, que diz, bons espíritas, meus bem-amados, todos vós sois trabalhadores da última hora. Asseverando ainda que os bons espíritos são parte deste grupo de trabalhadores de última hora e não são exclusivos desse grupo. Henri Heine diz, através das suas contribuições, eis-vos no momento de embolsar o salário. Empregai bem a hora que vos resta e não esqueçais nunca que a vossa existência, por longa que vos pareça, não é mais do que um instante fugidio na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. Erasto contribui dizendo, verdadeiros adeptos do espiritismo, sois os escolhidos de Deus. Kardec, pedagogo de formação e questionador científico, questiona, somos verdadeiros adeptos do espiritismo? Ao que Erasto responde, reconhecê-los-eis pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão. Também reconhecê-los-eis pelo número de aflitos que levem ao consolo. Reconhecê-los também pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação e pelo seu desinteresse pessoal. E, por fim, o Espírito da Verdade coloca que trabalhemos juntos e unamos nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porque quanto o Senhor lhes dirá, vinde a mim, que vós sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, e a fim de que daí não viesse dano para a obra. E deixa uma recomendação de que todos somos convidados ao trabalhar na vinha do Senhor, para não sermos envolvidos no turbilhão das tempestades. Qual seria a missão dos espíritas? Perseverar e despertar a consciência para o chamado trabalho da vinha, compreender e discernir a dimensão da bondade divina que nos é ofertada através, por exemplo, da reencarnação para auxiliar na nossa regeneração e na do planeta, estudar e compartilhar, aprofundar e disseminar o conhecimento sobre o processo evolutivo, praticar o amor, o perdão e a caridade, diante da máxima que fora da caridade não há salvação.
e reencontrar com o reino de Deus. Meu reino não é deste mundo. Emmanuel nos traz a contribuição através de uma expressão que os bons espíritas não são os obreiros da última hora com a implícita exclusão dos outros homens, mas simplesmente obreiros da última hora a trabalhar ao lado de tantos outros na vinha do Senhor. A evolução desse processo também nos é dada, como já foi colocado aqui anteriormente, na própria evolução que é conhecida como também as 3 revelações. A lei da justiça com Abraão, a lei do amor com Jesus Cristo e com Allan Kardec, na revelação espírita da fé raciocinada e no trabalho, na vinha, com o amor e a caridade ao próximo. E aqui chegamos às nossas considerações, com base nisso que abordamos, no sentido de trazer nossa contribuição ao entendimento do que esta parábola nos propõe. A primeira, de que todos nós, que os trabalhadores da última hora, inclui todos aqueles e aquelas que trabalham para o bem, partindo do pressuposto de que não basta fazer o mal, mas necessário fazer o bem. E independente de credo, religião ou filosofia, e todos que se enquadrarem nessas características, fazem parte do grupamento dos trabalhadores da última hora. Os espíritas, sem exclusividade, integram o grupamento dos trabalhadores da última hora, pois ao conhecerem as leis divinas da reencarnação, da perenidade do espírito, do trabalho, do perdão, do amor e da caridade, com o auxílio da espiritualidade superior, assumem maior responsabilidade com o trabalho na vinha do Senhor, necessitando eliminar as suas impurezas pretéritas e presentes da mente e do coração, tais como o orgulho, o egoísmo, a intolerância, o preconceito, a falta de perdão e de caridade. Por última hora, podemos entender todas as horas que nos dispomos a trabalhar na vinha do Senhor, para auxiliar na senda da nossa reforma íntima e no processo evolutivo do planeta Terra, que passa por transição de provas e expiações para a regeneração. A generosidade divina nos concede a oportunidade agora e sempre de nos reformarmos para auxiliar neste processo, relembrando o espírito da verdade. Ai daqueles que, por efeito das suas dissensões, houverem retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá e serão levados no turbilhão. E todos recebemos o convite do Senhor da vinha com suas instruções e orientações, o qual nos foi chegado há mais de 2000 anos, sendo constantemente reforçado pelos diversos espíritos mensageiros. Portanto, para o trabalho na vinha, a decisão e a escolha só depende de nós. Eu aqui apresento um esquema rapidamente para mostrar um pouco do fluxo desse processo, aonde nós somos dotados de chegamos dotados de sentimentos inferiores e também superiores, mas há um processo de reconversão através de uma reforma interior na busca da evolução espiritual, onde podemos transformar sentimentos, educando os sentimentos, transformá-los em inferiores e superiores. Apresento aqui as fontes pesquisadas do trabalho e deixo as mensagens que esta parábola enseja, as quais já vimos algumas, em especial a de Francisco Cândido Xavier, no livro Pão Nosso, que dá inchada cátedra, tudo é trabalho na vinha. Agradeço a atenção e fico à disposição para os esclarecimentos que se verem necessário, e muito obrigado.